Olá, turma, vamos começar mais uma aula. A aula de hoje é sobre Era Vargas, mas antes a gente vem com um questionamento que é: uma pessoa faz história? Eu quero que você reflita agora se uma pessoa sozinha ela pode fazer história, porque Vargas é colocado na história tradicional como alguém que fez a história, porque esse recorte do Brasil, né, desse período em que foi governado por Vargas, leva o nome do próprio Vargas, né? A Era Vargas, ou seja, o período em que Vargas esteve aí no poder, ditando todas as regras, dominando tudo, porque ele foi sim um ditador. Mas ele fez a história sozinho? Não. Eu quero que você passe a enxergar, através do que a gente vai estudar, que houveram diversas tensões, conflitos, que fez com que Vargas mudasse, né, de alianças o tempo todo. Então, ele dependeu de outras pessoas. Então, uma pessoa sozinha, ela não faz história. Mas para relembrar o início todo do governo de Vargas, a gente tem que recapitular aquele final da República Oligárquica, que foi o período em que São Paulo e Minas estava dominando o país. De um lado a gente tinha um PRP, do outro a gente tinha um PRM, e ambos os partidos se alternavam no poder de 4 em 4 anos, até que o Partido Republicano Paulista, né, representado por Washington Luiz, resolveu não indicar um representante do Partido Republicano Mineiro e Júlio Prestes foi aí indicado para presidente. Aí o representante do Partido Republicano Mineiro vai dar apoio a Getúlio Vargas, que era representante do Rio Grande do Sul, juntamente com João Pessoa, ali de Paraíba, e forma a Aliança Liberal. A Aliança Liberal ela perde a eleição e Júlio Prestes ganha a eleição, mas antes mesmo de Júlio Prestes tomar posse, né, do poder por ter vencido, o PRP venceu mais uma vez aí, a gente vai ter o assassinato de João Pessoa. Ele morre não, talvez não por um crime político, né, por assim dizer, mas por uma questão de terras, mas Getúlio vai associar tudo isso a um crime político e vai chamar aí as forças militares para poder tomar o poder, e ele consegue dar esse golpe que foi chamado de golpe de 1930 ou Revolução de 1930, e a gente entra no que a gente chama de a Era Vargas, que vai ser o período que Getúlio Dornelles Vargas ele vai governar o Brasil durante 15 anos. A gente vai ter o governo provisório, né, que vai ser logo após o golpe, onde Getúlio Vargas vai governar provisoriamente. A gente tem o chamado governo constitucional, onde Vargas vai ser eleito aí pelo voto indireto dos deputados e onde ele vai enfrentar uma estabilidade política no país, mas ele vai trazer ações que centralizem o poder político. E caminhando para a centralização, a gente vai ter o período do Estado Novo, que é a partir de 1937, que é o período que Getúlio Vargas ele vai iniciar uma ditadura dentro do país com perseguições políticas. Você está falando da ditadura civil-militar que houve em 64? Não, gente, eu estou falando de 1937, período de Getúlio Vargas. Ah, então quer dizer que houve uma ditadura militar antes. Houve uma ditadura, tá? Não foi militar, mas foi uma ditadura de Getúlio Vargas e que teve aí apoio, sim, de diversas esferas e que você vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos voltar ao início do governo de Vargas. A gente sabe aí, né, que a eleição, na verdade, vai dar vitória a Júlio Prestes, né? E aí, a deposição de Júlio Prestes, por causa daquela acusação de fraude eleitoral que tinha na República Oligárquica, trouxe uma intervenção militar, ou seja, os militares, né, que lembra dos tenentistas, que houve a revolta dos tenentistas, que os jovens militares estavam aí grilados com toda essa fraude eleitoral que havia no período da República Oligárquica. Então, eles depuseram, né, o Washington Luiz, que estava lá no poder, e possibilitou aí o golpe de Estado por Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, quando ele assume, né, o poder aí como chefe do governo provisório, porque não tinha aí uma titulação oficial para ele, né? Porque ele chegou lá e sentou na cadeira, né? Então, ele vai enfrentar aí diversas crises políticas no início do mandato, né? Como a quebra da política do café com leite vai gerar crise, né? O Partido Republicano Paulista, ele sai do poder e aí vai causar diversas reações, né, do partido, dos membros do partido. A gente vai ter como forma de controlar a situação aí, para que não haja aí um contragolpe, Vargas vai pegar e afastar todos os governantes dos estados. Lembra que o país, né, o Brasil, já tinha lá todas as suas províncias, né, os seus estados,
E Getúlio Vargas ele quer centralizar o poder, ou seja, quer fortificar o poder dele. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar todo governador que tinha em cada estado e vai colocar um interventor que fosse da confiança dele. A maioria dos interventores eram tenentes, né? Que eram aí pessoas que auxiliaram Getúlio Vargas a dar o golpe. Então era um jogo político, era uma aliança. Então Getúlio Vargas não governou sozinho, já pode ver aí, né? Ele não fez essa história sozinho. Então ele foi só estratégico, bastante esperto, para colocar um interventor, um tenente, que fosse de sua confiança em cada estado desse. Então, claro que os principais beneficiados foram esses militares aí, né? Que controlou aí vários estados. Inclusive, né, um ex-líder tenentista, que é Juarez Távora, ele vai ser considerado o vice-rei do Nordeste, porque ele sozinho, né, esse tenente sozinho, vai governar aí 12 estados do Nordeste. Mas, mais à frente, logo 2 anos depois, a gente vai ter a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, que isso também vai ser um marco importante na história que Getúlio Vargas vai enfrentar, mas daqui a pouquinho a gente fala dela. A gente vai ter outro problema também no país, que foi o que? A crise da Bolsa de Valores que a gente viu aí em 1929. Houve a crise da Bolsa de Valores em Nova York e isso afetou o Brasil, porque o Brasil exportava bastante café, a gente já viu isso. E aí Getúlio Vargas vai ter que adotar, né, algumas ações, vai ter que intervir diretamente na economia, né, para poder conter aí todos os efeitos da crise, porque o Brasil dependia majoritariamente, né, da plantação de café e dessa exportação, e aí vários países no mundo, inclusive o Brasil, foi afetado com isso aí, tá? Então, Getúlio Vargas vai oferecer aí agora ajuda para diversos setores da sociedade, né, para que a gente possa começar a se industrializar, para começar a produzir os bens de consumo não duráveis, né? Roupas, coisas pequenas assim, e que o Brasil passasse a produzir o seu próprio produto de consumo para poder parar de importar de fora. E essa industrialização vai ser uma marca forte aí no governo de Vargas. Então tudo isso aconteceu nesse governo provisório de 1930 a 1934. Então ainda ele não era oficialmente eleito presidente, mas ele vai trazer aí várias ações que vai beneficiar, né, vários setores da sociedade. Então, ele vai regulamentar o trabalho, vai fiscalizar condições trabalhistas, criar Ministério de Trabalho, da Saúde, da Educação, da Indústria e do Comércio, né? Vai criar várias leis trabalhistas aí, a lei de sindicalização, né, vai nascer aí nesse período, claro, para que esse ministério aí possa controlar os sindicatos, né, para que não haja greves, né? Então, todas as inovações, né, nessa área também aí tinham o propósito de controlar aí essa classe de operários, né, para que esses operários não fizessem nenhum tipo de greve. Mas a gente vai ter aí uma revolução chamada Revolução Constitucionalista, né, que vai acontecer em 1932, chamado movimento chamado de MMDC, por causa de Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, que vão ser 4 jovens assassinados pelas tropas do governo. Então, o que acontece? Vai haver uma revolução, né? As medidas tomadas aí por Getúlio Vargas vai tentar apaziguar primeiro a crise política, né, a crise econômica, só que os civis, né, as pessoas comuns vão clamar aí por mudanças políticas que foram prometidas, como as eleições e a criação de uma nova Constituição, tá? Por isso que o nome é Revolução Constitucionalista, porque as pessoas queriam que fosse criada uma nova Constituição, para que Getúlio Vargas não chegasse assim no poder como ele estava e começasse a fazer várias coisas sem prestar conta daquilo que ele estava fazendo a nenhuma lei. Então, o povo começou a se ficar descontente, né? Criou um descontentamento e aí começou a criar-se as revoltas. E aí o Estado, né, que não aceitou o interventor mandado por Getúlio Vargas foi o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo disse que
não queriam um tenente militar, queriam um civil normal, uma pessoa comum, para ser o administrador de São Paulo, e queria que fosse do próprio São Paulo, do próprio estado de São Paulo. Então, houve-se uma revolta, né? E aí os conflitos pelas ruas vão começar, e nesse conflito todo aí, 4 estudantes vão ser mortos, né? Estudantes de direito, que é Miragaia Martins, Drauzio Camargo. Eles vão ser assassinados pelas tropas do governo de Getúlio Vargas. E aí, em homenagem a esses estudantes, vai ser fundado aí o MMDC, que é um grupo de guerrilha para lutar contra essa administração de Getúlio Vargas e solicitar aí uma nova Constituição. De início, a gente vai ter o estado do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, que se comprometeram aí na luta a favor dos paulistas, né? Mas só que eles acabam desistindo antes mesmo de lutar contra Getúlio Vargas. E aí a Revolução Constitucionalista vai sofrer grande repressão por Getúlio Vargas. Vai durar 3 meses, né? Graças aí à população, porque a população acaba apoiando, né? Essa guerrilha, essa revolução, né? A população começa a doar ouro, né? Se envolve aí na questão da indústria local, na fabricação de materiais. Então todo mundo começa a entrar aí no engajamento aí contra Getúlio Vargas e contribuindo com essa revolta. A questão da propaganda também vai ter um peso importante, né, em toda essa revolta aí, né? Cartazes que vão convocar aí essa questão da revolta, né? Propagando o MMDC, essa guerrilha chamada MMDC, vai convocar vários voluntários, né, para poder veicular jornais, incentivar um combate. E para se ter uma ideia de importância de propaganda da época, até os dias de hoje, a data de 9 de julho, né, que foi a data aí dessa guerrilha, que é o início de todos os conflitos, é comemorado ainda pela população de São Paulo. Então, os conflitos vão trazer as modificações, né? Durou 3 meses, foi contido por Getúlio Vargas, como eu falei, mas, de certa forma, foi preciso o afastamento de tenentes, que foi uma exigência aí feita pelo Exército, né? Para combater aí, para combater essa revolta em São Paulo. Como eu já falei, a galera de São Paulo queria um representante civil. E também, mesmo que Getúlio Vargas tenha vencido aí esse conflito, ele se viu obrigado a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para que elaborar a nova Constituição. E também adotar aí as políticas para valorizar o café. E é aí que a gente vai ter a nova Constituição de 1934. Então, a revolta ela se acaba, né? Então, como Getúlio Vargas vai convocar essa Assembleia, então vai se haver aí o início de a elaboração de um novo documento, né? De uma nova legislação no país. Vai mudar totalmente. Uma questão política principal aí nessa Constituição vai ser a instituição do voto secreto, tá? Ou seja, vai reduzir bastante, não acaba totalmente, vocês sabem que não acaba essa questão do sistema do coronelismo, né? Esse esquema aí, mas reduz bastante a questão do voto secreto, né? Ou seja, os coronéis, eles tiveram menos poder no sentido de manipular o voto das pessoas. Então, a questão do voto de cabresto reduz bastante. E outra conquista também vai ser o voto feminino, que vai ser instituído aí. O mandato presidencial agora vai ser por 4 anos e não podia se reeleger, né? Não vai ter mais cargo de vice-presidente. Também aí vem a questão da justiça do trabalho, o direito a férias remuneradas. Então, várias coisas agora que Getúlio Vargas já tinha começado no governo provisório, vai ser algo que foi instituído agora em lei, ou seja, na Constituição de 1934, que vai dar aí uma nova fase, né? A gente vai ter essa aprovação da Constituição, e nessa aprovação toda, Getúlio Vargas não é besta nem nada, ele aproveita nessa reunião dessa Assembleia para ser eleito indiretamente para presidente da República. Mas a Constituição não disse que teria eleições? Sim, teria eleições para os próximos 4 anos, tá? Mas inicialmente ele foi eleito aí indiretamente para presidente, ou seja, a próxima eleição seria eleições diretas. As pessoas votariam sem precisar de representantes, tá? Mas agora
ele foi eleito aí indiretamente. Claro, ele não queria largar o osso, né? E a questão também dos estados federalistas que foi constituído. E engraçado que o estado federalista seria todos os estados do Brasil terem mais autonomia. E isso não aconteceu, porque Getúlio Vargas, ele queria a cada dia mais centralizar. Outra questão importante foi o ensino primário obrigatório, né? O ensino primário foi obrigatório nesse período, né, para que as pessoas começassem a se alfabetizar. E, enfim, ele criou várias regras para satisfazer o povo e cair nas graças do povo. Essa era a intenção de Getúlio Vargas. E a partir de 1934, a gente começa o chamado governo constitucional. Presta atenção nessa parte, porque essa parte é muito importante. E é nesse período aí de governo constitucional que vai. É esse período que vai ditar o que vai acontecer posteriormente, né, referente à ditadura do Estado Novo, que lá é o terceiro período. Mas eu estou iniciando o segundo período com vocês agora, da Era Vargas, para que vocês entendam que nesse período agora, a gente tem que entender os grupos políticos que haviam, né, nesse momento. Então a gente vai ter nesse período a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, e a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, né? Vai ser aí essas frentes políticas do país com diferentes ideologias, e isso vai ser bastante importante para a gente entender aí os rumos da política de Getúlio Vargas, tá? Então, a gente vai ter aí essa década de 1930, né? Tendo aí a questão dos governos autoritários, nacionalistas, onde em toda a Europa, lembra? A gente vai ter aí o nazismo e o fascismo na Alemanha, a gente vai ter todo esse surgimento aí desses governos autoritários, né? E é paralelo ao governo de Getúlio Vargas aqui. Então isso que vocês estudaram na aula passada, vocês vão ver aí como é que isso traz influência aqui para o governo de Getúlio Vargas. Então a gente vê acontecer esses governos ditadores aí na Itália, na Alemanha, né, Espanha, Portugal, e o Brasil, né, ele não vai ficar afastado dessa realidade porque Getúlio Vargas acaba adotando um governo nacionalista e um governo cada vez mais autoritário, né? Mas aí você vai ver agora a partir de que grupo político de que partido político que acaba influenciando Getúlio Vargas. Então, a gente vai ter a presença da AIB no Brasil, lembra que eu falei? AIB. Tem AIB de um lado e a ANL do outro. Então, os integralistas, que é a AIB, lembra? Ação Integralista Brasileira. Então, eles tinham aí uma vertente totalmente fascista e ditadora. Eles tinham aí o sigma, né, como os símbolos dele. O sigma é como se fosse aquele número 3, o botão autossoma do Excel. Não sei se vocês conhecem, tá? É como se fosse um número 3. É uma letra grega, tá? O sigma é uma letra grega. E a saudação era uma saudação que era chamada Anauê. Anauê a gente já sabe que vindo dos indígenas aí, né? E era conhecido também como os camisas verdes, né? Que na Itália tinha os camisas pretas, então aqui no Brasil tinha os camisas verdes. Então você pode olhar aí que as semelhanças com a questão fascista vêm de fora, tá? Então, eles queriam aí organizar uma ditadura, né? E eles tinham como lema aí Deus, Pátria e Família. Olha, gente, Deus, Pátria e Família, para você ver que isso é uma forte tendência para governos ditatoriais, tá certo? Então, importantes membros aí dessa ação integralista eram também antigos componentes do movimento tenentista. Lembra aquele movimento tenentista lá de 1920, da década de 1920? Então, também imigrantes de colônias alemães, imigrantes de colônias italianas. Então, gente, claro que teve influência direta do nazismo da Alemanha e do fascismo da Itália. Porque se a gente tinha imigrantes vindo de lá para cá, a gente tinha pessoas que estavam se reunindo e trazendo essas ideias aqui para dentro do Brasil. Então, um dos principais líderes, né, dessa ação integralista brasileira era Plínio Salgado, né, que inclusive ele participou da Semana de Arte Moderna, que também já tinha tido no Brasil, esse contexto todo, já tinha tido
a Semana de Arte Moderna no Brasil, que era justamente o período em que os artistas eles estavam fazendo uma arte totalmente brasileira, mas influenciado com as técnicas estrangeiras, tá? Então, a gente tinha aí tudo isso esse Plínio Salgado aí administrando, né, essa ação integralista brasileira. Então, os integralistas, né, eles eram necessários, né, para Vargas, porque é, eles coibiam o movimento operário. O que é isso? Toda vez que a classe operária tentava fazer algum movimento, alguma greve, alguma coisa do tipo, o presidente, claro que ele ia mandar parar aquilo ali, reprimir aquilo ali. Mas como os integralistas, esse grupo político aí, era contra a esses movimentos dos operários, então, antes mesmo do presidente parar ou reprimir essa ação dos operários, eles iam na frente, né, com os chamados paramilitares, que é o grupo de milícias, né, grupos de militares particulares desse grupo, eles iam lá e reprimiam esses operários. Então eles faziam o quê? Um favor pro presidente. E não precisava o presidente se indispor, né, com os trabalhadores, porque o presidente Getúlio Vargas, ele queria ser visto a cada dia mais como o pai dos pobres. O outro grupo político, né? O outro grupo político que vai ser a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, era contrário à A e B, tá? Era o partido que era a oposição da A e B. Então, essa frente, né, aí da ANL, vai reunir partidos comunistas de vários países, né? E vai ser decidida aí a necessidade de lutar contra os movimentos fascistas no mundo. Então a ANL lutava contra as ideias do A e B, porque a A e B tinha ideias fascistas e ditadoras. E a ANL não. A ANL era um partido, era a reunião de partidos comunistas, né? Em ação contra todos esses integralistas aí no país. Eles queriam a reforma agrária, né? A reforma agrária, o nacionalismo em termos econômicos. Quem liderava eles era Luiz Carlos Prestes, né? Que era um antigo membro do movimento tenentista também. Mas Luiz Carlos Prestes aí, ele vai ter. Ele vai viajar e vai voltar aí com essas ideias comunistas para o país. Vai voltar para o Brasil com essas ideias comunistas aí. Vai ser usada por Vargas também para consolidar o seu poder, ou seja, Vargas ele aproveita todo o grupo político que há, tanto os integralistas quanto a Aliança Nacional Libertadora. Então, como esse grupo ele tinha uma inspiração aí na ideologia comunista, então ele tinha o quê? Apoio da massa operária. Então, lembra, o AIB, que é os integralistas, era contra a massa operária, e os aliancistas, né? A Aliança Nacional Libertadora aí, o ANL, eram os comunistas, eles apoiavam a massa operária, né? Eles tinham o apoio da massa operária. E Getúlio Vargas, ele foi o quê? Bastante sagaz, porque ele deixou aí essa ANL, né? Claro que era de encontro aos interesses dele, não cabia aos interesses dele ter um grupo político que apoiasse os operários em tudo que eles faziam, porque Getúlio Vargas, na verdade, ele queria estar no controle do operariado, mas ele permitiu que a ANL ficasse na legalidade por alguns meses, né, para passar uma imagem positiva para a classe de operário, que era o que eles queriam. E uma questão bastante interessante para eu te dizer, né, antes de eu falar do próximo ponto, que vai ser uma revolta aí desses comunistas aqui no país, vai ser que Luiz Carlos Prestes, que vai estar no comando, ele retorna com uma pessoa que ele conheceu, né, fora do Brasil, que vai ser Olga Benário, e ela vem pro Brasil, né, ela é judia, né, e morava na Alemanha. Eles se conheceram aí na União Soviética e ela vem para o Brasil para ajudar ele, né, com a chamada Intentona Comunista, né, que foi um nome pejorativo que deram depois para esse movimento, que é um movimento dos comunistas contra todo o governo autoritário de Getúlio Vargas que havia aqui. Então vai ter várias prisões, né, nesse período dessa revolta da Intentona Comunista. Inclusive, nesse período, Getúlio Vargas vai aprisionar Luiz Carlos Prestes,
né? Ele vai ficar preso aí durante 9 anos. Olga Benário, ela vai ser presa, depois ela vai ser deportada para a Alemanha. Imagine, Getúlio Vargas entrega Olga Benário a Hitler e ela estava grávida, né? E ninguém nunca imaginou que o cara faria isso. Isso repercutiu em todo o país, virou notícia em todo o país, que Getúlio Vargas deportou Olga Benário, a judia, deportou ela lá para a Alemanha, para as mãos de Hitler, ela estando grávida. Claro que a mãe de Luiz Carlos Prestes, né, ela estava grávida de Luiz Carlos Prestes, a mãe de Luiz Carlos Prestes foi lá e conseguiu resgatar a neta, né, quando nasceu, e logo depois que ela resgatou, Olga Benário, ela foi morta na câmara de gás. Eu vou tentar indicar um vídeo para que vocês assistam, um vídeo bem curto do filme Olga Benário, do filme Olga, né, de Olga Benário, que traz para vocês tudo que eu tô falando aqui nesse período aí do governo de Getúlio Vargas, tudo que acontece aqui no Brasil. Mas eu quero que vocês enxerguem aí que Getúlio Vargas a cada vez mais ele vai tomando mais, se aproximando mais das características do grupo A e B do que do ANL, né? Mesmo que ele quisesse passar a imagem de pai dos pobres, ele estava cada dia mais próximo de um fascismo, né? De um governo totalmente nacionalista. Mas vamos lá. Houve então a chamada Intentona Comunista em 1935. Então, Getúlio Vargas ele pegou e disse assim: não é mais interessante eu deixar que essa ANL fique no poder. Então ele vai declarar, né, decretar a ilegalidade desse grupo político, né? No poder, que eu digo assim, existindo, né? Existindo e fazendo coisas para lá e para cá. Então Getúlio Vargas disse: não, a ANL agora, esse partido está proibido. Então Vargas, ele queria o quê? Um controle maior, né, sobre o sindicalismo aí, que controlava o operariado. Então todos os comunistas deveriam ser contidos aí nesse período. Só que a questão vai complicar, porque nesse momento que líderes da ANL, que estava espalhado por todo o país, começam a se rebelar contra essa decisão, e aí vai surgir o evento que a gente chama de Intentona Comunista, né? E aí vai ocorrer aí em pontos isolados esse evento, né, de rebelião em Rio Grande do Norte, Pernambuco, né, na cidade de Recife, Olinda, no Rio de Janeiro também, e começa aí essas revoltas, né? Então, só que a Intentona Comunista, ela vai ser desarticulada, porque Getúlio Vargas consegue, né, reprimir, certo? E controlar tudo isso aí com as forças aí do governo federal. Vargas ainda fez um total alarde do movimento, porque ele vai aproveitar isso para dizer que o país estava sob o ataque do golpe comunista. Imagine que os comunistas, nesse período, eles contribuíam com a classe operária, né? Com a massa operária, eles queriam uma questão da reforma agrária, tal. E Getúlio Vargas aproveita para dizer que, na verdade, o país estava em forte ataque dos comunistas, que os comunistas queriam queimar tudo, queriam assassinar o presidente. Ele falou tanta coisa, gente, tanta coisa, que ele justificou o chamado estado de sítio. O que é o estado de sítio? Getúlio Vargas colocou o Brasil em estado de sítio. Ele suspendeu aí tudo, temporariamente, né? Todas as garantias nas leis constitucionais, né, como liberdade de expressão, tudo. Ele suspendeu tudo e todos os poderes, né, legislativo, judiciário, o executivo, que já era ele mesmo, todos os poderes agora passam a ser controlados por uma só pessoa, que é o presidente. É como se fosse uma maneira, estado de sítio é uma maneira de se resolver um conflito que vai estar vindo entre os poderes, né, ou entre as coisas aí no país. Imagine que ele declarou esse estado de sítio para que ele sozinho controlasse tudo. Inclusive também ele tira o habeas corpus. O habeas corpus é quando se dá garantia constitucional a algum preso. Por exemplo, alguém cometeu algum crime ou alguma infração lá, então está sendo julgado, ou prende-se imediatamente a pessoa, né, para que a pessoa possa responder. E quando se consegue o habeas corpus, é que a pessoa fica em liberdade, mas ela continua respondendo. Então isso também foi tirado, a fim de que as pessoas fossem imediatamente presas. Então foi decretada a censura
né? A repressão totalmente indiscriminada, ou seja, reprimia tudo e todos que fossem contrários ao governo de Vargas. Isso tudo porque ele estava preparando um golpe para 1937. Emerson, que golpe foi esse? Gente, o cara criou um tal de Plano Cohen que foi descoberto que isso foi forjado. O que é o Plano Cohen? Primeiro que ele pegou Cohen, o nome Cohen, que é um sobrenome judeu, né? Então, para o povo acreditar que, na verdade, o golpe ocorreu mesmo, que os comunistas estavam mesmo planejando um atentado contra o país e contra o presidente. Então, esse estado de sítio foi renovado aí durante 3 vezes após a ditadura comunista, até chegar a 1937. E aí o Congresso percebeu que não tinha nenhum tipo de ameaça, né? Que, gente, Getúlio Vargas da doido, não tem ameaça nenhuma. E aí o Congresso decide que vamos voltar aos direitos constitucionais, vamos voltar tudo ao normal e vamos sair do estado de sítio. E aí Getúlio Vargas não tinha mais o que fazer para continuar mandando sozinho. Ele vai forjar o chamado Plano Cohen, né? Que é uma suposta descoberta aí de uma carta que vai revelar que grupos comunistas estavam aí organizando assassinatos para os principais políticos do Brasil, né? Planejavam um golpe para tomar o país. Então tudo isso foi uma mentira de Getúlio Vargas. Só que nesse período a gente tem que lembrar que as rádios, né? Esse período da Era Vargas também é chamada Era da Rádio, porque não tinha televisão. Getúlio Vargas falava todos os dias diretamente com a população, né? Ele falava com o trabalhador brasileiro. Então, Getúlio Vargas tinha as propagandas anticomunistas, né? Dentro das rádios. E aí, por esse motivo, era que a existência desse Plano Cohen, ou a existência dessa carta forjada, desse documento forjado, foi levado para o rádio e foi anunciado, etc. O presidente falou diretamente com o povo, causando assim um alarde na população, né? Então, os comunistas aí, eles estavam aí totalmente desorganizados, né, para qualquer articulação, né, para qualquer plano. Então, a ameaça comunista foi uma justificativa que o presidente encontrou para dar um novo golpe e implementar aí uma ditadura no país. O golpe vai ter apoio dos integralistas, né, que era a oposição dos comunistas. Os comunistas era quem, gente? A ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. Então, o golpe que Getúlio Vargas vai dar em 1937 vai ter apoio do AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, que eram os fascistas, e apoio dos militares também. O que Getúlio Vargas faz logo de primeira, quando ele dá esse golpe de Estado aí, ele fecha o Congresso. Acabou. Decreta de novo o estado de sítio, dissolve todos os partidos políticos, ou seja, acabou, não existe mais partidos políticos. Eu quero que vocês parem agora e lembrem da última aula, para vocês lembrarem quais eram as características de um governo fascista, né? De um governo ditatorial. Lembra? A questão do nacionalista, a figura de uma pessoa só que representa a nação, a dissolução dos partidos políticos, né? A repressão, a liberdade de expressão. Então, tudo isso passa a acontecer e a criação de uma nova Constituição vai haver aqui no Brasil. Que claro que tem que ter uma nova Constituição, porque se o Brasil agora vai seguir uns rumos ditatoriais e fascistas, né, um rumo de ditadura, né, a ditadura de Vargas, então a Constituição tem que ser uma Constituição que não entre em contradição, ou seja, uma Constituição que não seja democrática, né, e que seja alinhada aí de acordo com esse novo período que vai iniciar, que é chamado de Estado Novo. Bom, esse período do Estado Novo aí é um período em que é instaurada uma ditadura no país, né? Tio Getúlio vai estar no poder agora, e uma das primeiras ações que ele vai ter é criar a nova Constituição. Então, no direito constitucional, né, vai se aprovar um documento aí, mas essa aprovação cabe só ao Poder Executivo, porque o Congresso estava fechado, então não tem mais Poder Judiciário, não tem mais Poder Legislativo, não tem mais nada, só o Poder Executivo mandando. Então, a principal característica desse período aí vai ser o crescimento do Poder Executivo sobre todos os outros poderes, né? Ele vai suspender todas as imunidades parlamentares, né?
vai ter aí permissão para o presidente agora pode prender, para exilar e colocar para fora do país, né, mandar embora, invadir as casas das pessoas sem nenhum mandato policial, se quisesse, né, legalizar a censura. O que é a censura? Tudo que vai ser na mídia em si, veiculado, tem que passar pelo presidente. Então, seja filme, seja... na época não tinha televisão. Seja qualquer coisa de programa de rádio, música, porque foi a questão da música existia naquela época, revistas, jornais, né? As revistas e jornais eram o grande forte também naquela época. Então, houve uma censura nesse período, né? E o aumento do mandato presidencial para 6 anos, né? E não mais 4, como tinha antes na Constituição de 1934. Vai ser conhecido como a Constituição Polaca, né? Porque a polaca era uma referência aí ao fascismo que tinha na Europa. Então, como Getúlio Vargas estava aí tomando essas características do fascismo da Europa, como ele era um simpatizante, né? Então vai ser chamado aí de Constituição Polaca. E esse fascínio de Getúlio Vargas aí fica bastante marcado nesse período chamado de Estado Novo, né? É um caráter autoritário que ele vai ter, e ele também cria o chamado Conselho da Economia Nacional, que vai conceder ao Estado aí o direito de intervir e dirigir diretamente a economia nacional, ou seja, o mercado não é mais liberal, o mercado passa a ser controlado inteiramente pelo presidente. E nesse período também vai ser criado alguns órgãos de repressão, né, como a DIP. A DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que vai ser organizado aí para poder reprimir, e outro que também vai fortalecer é o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social. Então, imagine, né, que um vai controlar a questão da midiática e o outro vai controlar as pessoas no geral, os chamados subversivos, né, que todos aqueles que vão ser contrários às ideias do presidente. Então, lembrando que ele extinguiu todos os partidos políticos, né, vai perseguir todas as oposições que tiver a Vargas, né? O DIP vai ser responsável aí pela censura dos meios de comunicação, pela realização também da propaganda presidencial, ou seja, vai começar a haver vários programas de rádio que vai propagar tudo de bom que o presidente faz, porque essas coisas ruins vão acontecendo, mas o que eles vão tratar de propagar na mídia vai ser as coisas boas que o presidente faz. É por isso que vai ter pessoas que, se você parar para perguntar hoje aí, aos avós, às pessoas que foram contemporâneas a esse período da era Vargas, eles vão dizer, não, Getúlio Vargas foi o pai dos pobres, Getúlio Vargas criou o 13º, ou criou o salário, várias coisas eles vão dizer aí a favor de Vargas, porque Vargas tentava manter essa imagem como se ele fosse aí pai dos pobres. Eu vou tentar mostrar a vocês uma imagem de Getúlio Vargas aqui em Cachoeira, no período do governo dele, né? Não sei se eu ainda tenho essa imagem, mas eu vou tentar mostrar a vocês. Então, a propaganda da era Vargas vai ser aí uma ferramenta muito importante para que ele fique fortalecido, né, com o povo. Foi essa tática que ele usou, né, para ser aí como se fosse um político preocupado com as condições de vida do trabalhador, né? Ele mesmo se nomeou pai dos pobres, né? Mas a gente sabe que ele tinha o quê? Características fascistas, porque a utilização da propaganda a favor da figura do presidente, né, do ditador, é uma característica fascista. Então, essa forma de propaganda aí, né, bastante inteligente, né, ainda mais considerando que a maioria da população era analfabeta, então o rádio era o que o povo ficava ouvindo, né, então o povo acreditava ali em tudo aquilo que ouvia. O trabalho desse departamento de imprensa e propaganda, que é a DIP, vai ser muito bom, no sentido bom para o presidente, né? Ele vai ser muito exaltado pela população como um presidente que faz coisas boas para a sociedade, né? E para ter uma noção aí da força com que essa ideia ela foi enraizada na população, até os dias de hoje, como eu falei, o povo vê ele como alguém que defendia a classe operária. E o DOPS, né, que era o outro órgão, ele reprimia aí, né, fazia prisões, torturas, cassações e até assassinatos aí
de todos aqueles que fossem acusados de ameaçar o governo Vargas. Então, quando a gente pensa assim em ditadura no Brasil, como eu falei antes, né, a gente lembra do período da ditadura civil-militar de 1960, 70, 80 aqui no país, mas sendo que o povo lembra mais desse período da ditadura militar, porque é mais próximo dos nossos anos, né? Ocorreu depois dessa ditadura de Vargas, é mais próximo dos nossos anos e tenha durado mais tempo. Talvez porque tenha durado 21 anos aí, durou mais tempo. Mas houve sim, né? Não é por isso que se anula que houve sim no período de Vargas essa ditadura, né? Com pessoas presas, torturadas, mortas pelo regime do Estado Novo aí, porque não havia liberdade de expressão nessa época, nem liberdade de crítica. Se você discordasse do sistema, você estava ameaçado, totalmente ameaçado. Então, esse foi um período de repressão, né, da DIP e da DOPS, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, e a DOPS, que vai ser esse órgão que vai controlar, né, a todos aqueles que são contrários ao regime. Nesse período também do Estado Novo, Getúlio Vargas ele também tenta controlar qualquer tipo de reivindicação por parte dos operários, né? Neutraliza e anula aí qualquer influência política que o operariado vinha a ter. Ou seja, qualquer pessoa que se levante aí dos meios dos operários para poder fazer qualquer tipo de revolta, aí a DOPS ia lá, né, e mantinha esse controle sindical. E foi nesse período que surgiu o chamado pelego, né? Porque o pelego vai ser aqueles trabalhadores que serviam de espiões para o governo dentro dos grupos de operários. Imagine, os operariados não tinham, a classe de trabalhadores não tinha liberdade, porque sempre tinha alguém que representava o governo metido no meio deles, né, se disfarçando de operário, para poder delatar quem fosse aí contra o governo de Vargas ou quem planejasse qualquer tipo de contestação. E na questão econômica, Getúlio Vargas ele adota esse nacionalismo, né? Ou seja, ele passa a querer que o Brasil tenha suas próprias indústrias, né? A gente pare de comprar na mão dos estrangeiros, né? E ele faz aí uma intervenção direta na economia, porque o Getúlio Vargas também é conhecido como presidente desenvolvimentista, né? Que ele passa a desenvolver o país aí por meio dessa intervenção direta do Estado. Mas não era uma coisa tão rigorosa, né? O Estado estava aberto aí para negociações com o capital externo, ou seja, com pessoas, com empresas de outros países, mas o Brasil também aceitava empréstimo do exterior, mas desenvolvia uma série de novas indústrias com esse dinheiro que tomava emprestado. Então, novas indústrias eram implantadas aqui no país, mas em consequência disso a gente tinha o aumento da dívida externa, né, que foi muito significativa em contraposição de todo esse novo investimento para que as indústrias nacionais elas crescessem, né? Então o Brasil começou, Getúlio Vargas começou a investir aí para que houvesse um crescimento da indústria de base. O que é a indústria de base, gente? A indústria de base é a indústria que vai fornecer matéria-prima para a fabricação de outras indústrias, tá? Que é a fabricação de maquinaria, né? Aí vem empréstimos com o Banco Norte-Americano, né? Que vai fazer construir aí a usina de Volta Redonda, né? No estado do Rio de Janeiro. E depois a gente vai ter aí a criação da estrada de ferro da Central do Brasil, que vai transportar o minério que era retirado de Minas Gerais, né? Onde foi construída também a Companhia do Vale do Rio Doce e por aí vai. A gente vai tendo aí um desenvolvimento muito grande, né? Apesar de tudo dessa parte ruim fascista de Getúlio Vargas, a gente vai ter aí uma questão do desenvolvimento do país relacionado às indústrias de forma significativa no governo de Getúlio Vargas, né? E contudo a gente vai ter a questão do populismo. O que foi esse populismo? Né? Getúlio Vargas vem aí com as práticas populistas dele, que é a construção da sua imagem positiva, que também é chamado de trabalhismo, né? Como eu falei, ele era o pai dos pobres. Ele tinha aquela prática que, de certa forma, se assemelhava a outros presidentes aqui da América Latina, né? Vai ser aí
construção de uma imagem, né, que o Estado está acima de qualquer classe, né? O Estado, o Brasil, vai estar acima de qualquer classe. É uma característica fascista, né, gente? Mas é aí uma harmonia entre o capital e o trabalho e um grande apelo popular. Então, para que isso acontecesse, era necessário que toda a classe operária apoiasse Getúlio Vargas de uma certa forma. É por isso que ele cria, né, uma imagem de gratidão e submissão do trabalhador. Então, se eu tenho, né, ações que beneficiam o trabalhador, esse trabalhador vai ser eternamente grato a mim, independente do meu caráter, independente daquilo que eu faça. Né? Fiz um bem àquela pessoa, independente do mal que eu faça àquela sociedade, aquelas pessoas que eu fiz o bem vai ser sempre gratas a mim. Então é isso que os ditadores utilizam como características no seu governo para ganhar a classe mais pobre. E era o que Getúlio Vargas também fazia. Né? O Brasil, antes de 1930, ele não tinha leis trabalhistas, né? Tinha, mas era bastante atrasada se comparada a outros países da Europa. E aí vem Getúlio Vargas e começa a criar, né, essas leis. Então é uma prática populista, né, com as leis trabalhistas, que foi inspirada aí nesse modelo fascista. Né? Em 1943, Getúlio Vargas cria a chamada CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas. CLT, gente, é quem trabalha, as leis que regem quem trabalha com carteira assinada, né? Então, teve como influência aí a Carta del Lavoro de Mussolini, Carta del Lavoro, que foi a referência para criar a CLT aqui no Brasil. Carta del Lavoro foi de Mussolini. Mussolini foi de onde, gente? Da Itália. E Itália tinha o que lá? O fascismo. Lembra disso. Tá? Então o populismo vai ser aí um forte aliado de propaganda para que Getúlio Vargas fosse considerado o pai dos pobres, como eu já falei. Bom, agora vem o boom, né, da queda de Getúlio Vargas, nesse queda parcialmente falando, né, porque o cara ainda é o pai dos pobres. Da queda de Getúlio Vargas nesse primeiro governo dele aí. Quando eu falo primeiro governo, gente, é porque essa era Vargas, chamada era Vargas, ela foi dividida em 3 partes, como eu falei: governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo, né, que é o período da ditadura de Vargas. Mas esse período de 15 anos aí só foi o primeiro governo de Vargas, porque lá mais pra frente, né, a gente vai estudar ainda, né, quando a gente estudar aí as repúblicas liberais, a gente vai ver que Getúlio Vargas vai ser eleito pelo povo de novo, tá? Então você vai ver aí que ele vai ser eleito pelo povo de novo, não, né? Que dessa vez ele não foi eleito, né? Dessa vez ele entrou primeiro por meio de um golpe, depois foi eleito indiretamente e depois continuou por meio de um segundo golpe, né? Mas vamos lá. Tudo começa por causa dessa Segunda Guerra Mundial. Lembra que a Segunda Guerra Mundial a gente vai a gente vai estudar com vocês a Segunda Guerra Mundial, mas de um lado a gente vai ter os países liberais, né, lutando pela democracia, e do outro os países fascistas, né, os países da ditadura lutando aí com a centralização do poder. Japão, Alemanha, né, Alemanha aí, essa nazista, a Itália fascista. Então vai estar de um lado a Alemanha, né, a Itália. Então todos esses fascistas lutando contra a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, né, a União Soviética. Então, tipo, todos esses do outro lado. Então, imagine que o conflito praticamente, para não falar nome de país, para não embolar a cabeça de vocês agora, vai ser aí a democracia contra a ditadura, tá? Então, Getúlio Vargas, ele fica em cima do muro, né? Tipo, não é que ele fica em cima do muro, mas ele demonstra ficar lá e cá. Inclusive, né, antes aí dessa Segunda Guerra Mundial, o Brasil recebe a visita do filho de Mussolini aqui, né? E Getúlio Vargas recebe ele, pá. Então, o povo pensou o quê? Os jornais começaram a vincular logo que Getúlio Vargas vai ficar na guerra do lado dos ditadores, né? Da Alemanha, da Itália, do Japão. Só que Getúlio Vargas era esperto. Getúlio Vargas queria o quê? Desenvolver o país. E ele precisava o quê? De dinheiro para isso. Então, os Estados Unidos fez aí uma liberação financeira para o Brasil, né? E o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial do lado dos Estados Unidos.
Então, o lado dos Estados Unidos era o lado da democracia. Agora, imagine, para você pegar logo qual foi o X da questão, é que o Brasil lutou do lado da democracia lá fora, na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Só que dentro do Brasil existia uma democracia, gente? Não. Getúlio Vargas estava com características de um governo ditador, de um governo fascista. Então, ele se assemelhava mais aos outros países que estavam do lado da ditadura, na Segunda Guerra Mundial, do que os países do lado da democracia. É aí que a oposição aqui dentro do Brasil pegou Getúlio Vargas, pega na mentira, que pegou Getúlio Vargas nessa questão toda aí. Vamos lá. Então, a gente vai ter aí o estouro dessa Segunda Guerra Mundial, né? 1939 começa aí, e aí vai vir uma grande pressão dos Estados Unidos para que o Brasil entre aí do lado dos Estados Unidos. Então, o posicionamento de Vargas era neutro inicialmente, né? Ele tinha uma relação com o eixo, que começou a ficar bem complicada. A gente tinha aí, de um lado, os aliados, dos outros, o eixo, né? Aí na Segunda Guerra Mundial. Então ficou complicada porque o Japão atacou a base de Pearl Harbor, né? Que foi a base dos Estados Unidos. E aí, após esse ataque, representantes dos países da América vão se unir, né, no Rio de Janeiro e decidir romper relações com todos aqueles países que não eram aliados. Então, a situação ele vai piorar aí em meados de 1942, quando cerca de 10 navios brasileiros vão ser atingidos aí por submarinos alemães e italianos, e aí vão atingir os submarinos brasileiros, né? E por causa desse motivo é que Getúlio Vargas declara que o Brasil vai estar em estado de guerra. Vocês vão entender melhor quando a gente for ver a aula aí da Segunda Guerra Mundial, mas para vocês entenderem que Getúlio Vargas declara que estamos em estado de guerra. Ou seja, é quando uma nação, mesmo sem participar da guerra declarada, ela vive uma situação de hostilidade contra outra nação, né? Porque a gente está em ameaça de segurança, claro, né? Se aí navios da Itália, se os navios do Brasil vai ser aí atingido por submarinos alemães e italianos, a gente está em perigo, né? Acorde aí para a vida. Então, o que é que Getúlio Vargas vai fazer? Ele vai criar a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, para lutar contra o eixo. O eixo ali que é Japão, Alemanha e Itália, tá certo? Então, a FEB, ele vai ser administrada aí, vai ser comandada pelo general Mascarenhas de Moraes, né? E ele era considerado aí um oficial, né, bem disciplinado e tal. E aí Getúlio Vargas manda o cara aí, né? A FEB ela vai ser enviada para lutar na Itália, né? Vão ser cerca de 25 mil soldados brasileiros ali, que vai unir aí essa tropa latino-americana no conflito. Vai ser a batalha mais difícil que a FEB vai enfrentar, vai ser em Monte Castelo, né? Mais de 460 mortos brasileiros vai existir nesse período aí. Vai ser necessário um apoio dos Estados Unidos no ataque de Monte Belvedere, né? Para que o Monte Castelo fosse tomado. Então, a gente está falando o quê? Da luta dos soldados brasileiros lá na Itália, tá? Nessa Segunda Guerra Mundial. E graças a Deus, o Brasil vai ser vitorioso aí nesses conflitos lá. Só que os soldados foram e depois retornaram para o Brasil, né? Acabou a guerra, pá. Os soldados vêm para o Brasil. Os soldados de baixa patente não receberam nenhum tipo de auxílio governamental que foi prometido antes deles irem. Então eles não tinham emprego, tava com trauma da guerra, o povo fica logo surdo, né? Bum, 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 tanta explosão. O povo fica traumatizado, o povo que eu falo, os soldados, né? Traumatizado, né? Com lesões físicas, né? As suas famílias recebem ele de volta, graças a Deus que recebeu, né? Porque tem aqueles que nem voltaram porque morreram. E Getúlio Vargas não cumpre a promessa de dar nenhum tipo de auxílio, né? Então, mesmo com todo o sucesso do Brasil nessa Segunda Guerra Mundial, né? Essa Segunda Guerra vai trazer aí essa contradição que eu falei antes.
A imprensa nacional, né, que vai ser liderada aí por Carlos Lacerda, que é um cara que é a pedra no sapato de Getúlio Vargas, até lá no segundo governo deles, que vocês vão ver, né? Ele vai começar a questionar como é que era possível o presidente estar aí numa luta contra ditaduras na Europa e ao mesmo tempo manter uma ditadura aqui dentro do país, né? O cara, o cara era o cara das relações, né? Getúlio Vargas só queria ficar bom com os outros países, né, democratas, que eram democráticos e queria aí dinheiro para poder desenvolver o Brasil. Então, argumentava-se sobre quais seriam as razões para que os brasileiros estivessem lá perdendo suas vidas, né, para acabar com o regime do eixo, né, sendo que aqui tinha um regime semelhante aos países que estavam do lado do eixo. Então Vargas, ele não vai conseguir suportar toda essa pressão aí, e aí ele vai fazer o quê? Uma abertura política. A gente vai ter a UNE nesse período, UNE, União Nacional dos Estudantes, né? Que são os pensadores aí, a galera, os jovens que vão estar estudando na universidade, que vai estar começando a desenvolver as ideias, discutir ideias e começar a fazer com que a população acorde, né, nesse período aí. Então Getúlio Vargas não é burro nem nada, não é besta nem nada, esperto todo. Ele começa o quê? Vai dar anistia política, vai soltar os presos políticos, né? Então ele começa a fazer uma abertura democrática, uma abertura política. Aí ele disse, ó, gente, vou marcar eleições. Aí ele vai e marca eleições aí para 1945 para permitir o retorno dos partidos políticos, né? Então Getúlio Vargas, ele começa a trabalhar por uma redemocratização e uma reorganização partidária aí. Então, para realizar essa abertura política, ele marca eleições para o final do ano de 1945 e aí ele vai tomar algumas medidas para demonstrar que a ditadura de Vargas aqui no Brasil acabaria, né? Ou seja, Getúlio Vargas não é burro nem nada. Ele estava tão aí nas graças da classe pobre, do povo, que ele pretendia que o próprio povo pedisse para que ele ficasse no país ou que ele novamente fosse o que? Eleito, né? Então a gente vai ter, vamos aí entender essa reorganização partidária, tá? Vamos entender. Então, com o término da ditadura do Estado Novo, vai surgir aí o PTB, o PSD, a UDN, o PCB. Então, são vários partidos políticos que surgem. O PTB, né, que tem como um dos fundadores o próprio Getúlio Vargas, né, vai abrigar aí todo o operariado e a classe média brasileira. A gente vai ter o PSD, que é o Partido Social Democrático, que era aí composto pelas elites rurais, né? A gente vai ter a UDN, que era os antigetulistas, que era a oposição de Getúlio, que essa é a União Democrática Nacional, a UDN, né? E aí a gente vai ter a UDN aí como o partido que maior fazia oposição a Vargas. E tinha também o PCB, né? Que é o Partido Comunista Brasileiro. Olha aí os comunistas. Finalmente passou a concorrer aí com a sigla própria nesse período. Anteriormente era o Bloco Operário Camponês e agora passa a ser oficialmente o PCB. E aí é por causa disso que Luiz Carlos Prestes, né, que era um dos líderes do PCB, ele se aliou a Vargas no término do Estado Novo. Imagine, o cara foi preso por Vargas, olha, quero nem dizer. E no final se aliou aí a Vargas. Mas o partido não tinha força política nenhuma aí, porque os principais eleitores eram membros aí do operariado urbano que apoiava o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Então já estava aí a favor de Vargas de qualquer forma. Então, de agosto até outubro, lembra que as eleições estavam marcadas para dezembro, tá? Então, de agosto até outubro de 1945, o Brasil ele vai passar aí por uma forte crise política, né? Porque vai se programar a eleição, a oposição a Vargas vai começar a exigir que ele não se candidatasse. Aí Getúlio Vargas, né, foi esperto, ele começou a perceber isso. A oposição tinha na cabeça aí de que esse intenso trabalho de propaganda política de Vargas durante todo o seu governo garantiu a ele vantagens com a massa operária aí para as próximas eleições. Então, o resultado dessa pressão da oposição vai ser o quê? Um movimento popular apoiando a candidatura de Getúlio. Então, começa aí um movimento popular para que Getúlio se candidate, assim como a sua presença
na elaboração de uma nova Constituição do país. Então, esse movimento, né, vai ser chamado aí de queremismo. O que foi o queremismo, gente? Foi o povo, perto do final de 1945, pedindo que Getúlio Vargas ele fosse aí candidato de novo às eleições, tá certo? Então, nas manifestações, né, que ocorriam eram nas principais cidades do país e as pessoas gritavam: queremos Getúlio, queremos Getúlio, imagine. Então, o povo, com tudo que Getúlio Vargas fez no país, queria Getúlio do lado de Getúlio, porque Getúlio foi o tal do pai dos pobres, né? Então, mesmo com todo o apelo popular, ele não conseguiu se manter no poder, porque em outubro mesmo de 1945, quando percebeu que Getúlio Vargas tinha muita força no país, a oposição ela vai articular aí um golpe militar para tirar Getúlio Vargas do poder. E era o fim do Estado Novo. O Estado Novo chegou ao fim, porque Getúlio Vargas foi tirado do poder até a posse do novo presidente, né? Que foi Gaspar Dutra, que foi indicado aí pelo próprio Getúlio Vargas, né? Para concorrer às eleições. Não importa, a oposição só não queria que fosse Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas tinha feito muita miséria aí no país, mesmo com todos os benefícios criados para sociedade. Então, em janeiro de 1946, o Brasil foi governado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Então, até janeiro, no caso, né, de outubro até janeiro, o Brasil vai ser governado aí por José Linhares. A nossa aula da Era Vargas fica por aqui. Beijos e queijos, queridos.